histórico, baseado em Isaías capítulo 9, versículo 6. A história começa. Naqueles dias, saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Iam todos recensear-se, cada um a sua cidade. Quando o imperador falava, o povo obedecia. Com muita alegria, quero saudar a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo mais uma pequena reflexão da Palavra de Deus, dessa feita com o tema O Jesus Histórico. Que força é essa capaz de manter viva uma tradição por mais de 2 milênios? Na origem de tudo, um homem humilde sobre cuja vida pouco se sabe do ponto de vista histórico. Mas hoje, 2 bilhões de seres humanos têm como referência o legado moral a ele atribuído. Apesar de todas as buscas da arqueologia, da história e da antropologia, ainda há poucos indícios documentais sobre a existência concreta do personagem mais importante da cultura ocidental. A maior parte das informações sobre a vida de Jesus vem dos chamados evangelhos canônicos. Foram escritos ainda no primeiro século e tiveram como fonte a tradição oral. O Jesus histórico também acalmou a tempestade e os discípulos que eram acostumados ao mar, sentindo medo e grande temor, e diziam uns aos outros: mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. Esta é a terra onde Jesus viveu. Uma terra em parte árida e seca, e em parte rica e fértil, como era naquela época, há cerca de 2000 anos. Muitas coisas mudaram desde os dias em que Jesus nasceu, cresceu e pregou aqui. O povo da terra era de fato a principal cultura do povo judeu. O trigo, quando estava maduro, era colhido e amarrado. Nessa época, o pai de família reunia toda a família e também, às vezes, alguns trabalhadores para que colhesse o trigo, pois quando ele estava maduro, rapidamente ele se tornava quebradiço e caía ao solo. Antes que o vento derrubasse, o trigo necessitava ser colhido. Cristo e eu aqui andamos juntos. Ele supriu nada que sou. Desde a sua mais tenra infância, Jesus havia aprendido a Torá, os 5 livros de Moisés. Como essas crianças judias modernas, ele respondia às perguntas que o seu professor fazia sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e sobre outras grandes personalidades do passado. Sua jovem mente absorveu a história do seu povo e aprendeu que a obediência a Deus estava ligada a todos os aspectos da sua vida. Assim que o menino crescia, ele começava a aprender o ofício do pai. Nazaré era conhecida como o vilarejo dos carpinteiros. José era um dos que trabalhava neste ofício altamente conceituado. Aos 13 anos, um menino judeu, de acordo com a tradição, se torna um homem. E então o jovem Jesus já podia acompanhar a peregrinação da primavera até a cidade sagrada. Quase tudo o que sabemos sobre a sua vida deve-se à inspiração de 4 homens que escreveram sobre ele muito tempo depois da sua morte. Esses homens foram Mateus, Marcos, Lucas e, finalmente, João.
vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é, sem dúvida, o mais extraordinário personagem da história da humanidade. Rabino, revolucionário, profeta, apenas um camponês de uma aldeia pobre da Galileia. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? O que a história e a arqueologia pode nos contar sobre a sua vida e o tempo em que ele viveu? Para melhor entender o Jesus histórico, vamos dar uma olhada na árvore genealógica de Abraão. Não se tem nenhuma imagem ou retrato, gravura ou moeda cunhada com o seu nome. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável. A cama, a casa, a roupa, isso não tem. Mas, no ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como a múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles. Sobre Jesus, Paulo, que é o autor mais antigo, ele é capaz de registrar palavra por palavra o que Jesus disse na última ceia, junto dos seus discípulos. Marcos, que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz também de falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há argumentação plausível para se dizer que Jesus existiu. Primeiro, nós temos que diferenciar o Jesus histórico que viveu na Palestina e, segundo, o Jesus da fé, o Salvador da humanidade. De onde o Jesus histórico, embora não exista muitas evidências escritas ou grafadas, como citei no início, o judaísmo, o Pentateuco, proibiam o uso de imagens. Segundo, o Cristo da fé. Pilatos, ao lavar as mãos, não estava com a intenção de defender Jesus. Ele era o grande interessado em punir Jesus. Em seu entendimento, Jesus estava protestando contra a presença e o poder de Roma ali. Quando ele oferece um criminoso em lugar de Jesus, na verdade, para os romanos, os dois eram criminosos. O principal adversário que nasce não são os romanos, é a religião judaica. E essa religião judaica daquele momento, ela terá que ser enfrentada. E o modo de enfrentá-la é isentar os romanos daquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, na verdade, era um revolucionário, mas uma revolução pela paz.
essa revolução, Jesus dá o nome de conversão. Jesus nunca fugiu do conflito. Ele foi confrontado, mas nunca usou armas. Ele anunciava a paz. Foi uma revolução que propôs uma outra maneira de organizar a sociedade. Outra maneira de encarar o que é essencial da vida. Ele nunca se utilizou da violência, porque a violência só troca um poder pelo outro. A sua proposta não era de troca de governo, de poder, mas era troca de referencial, de essencialidade na vida, a ideia de fraternidade, em cuja mensagem ele incluiu o estrangeiro, a viúva, o órfão, a prostituta, todos os excluídos. Essa é a mensagem revolucionária de Jesus histórico. Ele afrontou todo o poder da Palestina. Ele independeria de Herodes, de Pilatos, dos romanos. O profeta Isaías, que viveu 730 anos antes, a respeito de Jesus histórico, escreveu: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Mais uma prova verídica, mais uma prova real do Jesus histórico é os restos de um barco com mais de 2000 anos encontrado por pesquisadores, historiadores e arqueólogos, e também diversos grampos, diversos pregos. Eu tive o grande privilégio de ver esse barco ali nas proximidades do Mar da Galileia, em Tiberíades, em um museu. Encontra-se ali também diversos documentos comprovando a veracidade que esse barco possa ter sido do tempo de Jesus e, quem sabe, o próprio barco que Jesus andara nele quando de suas pregações e de suas travessias para as cercanias no Mar da Galileia. Arqueólogos descrevem que esse barco tem mais de 2000 anos. Durante 10 dias, arqueólogos e cientistas estudaram o carbono 14, o que foi provado. O barco possui cerca de 8 metros e 1 metro de profundidade. Isso tudo prova que Jesus é realmente uma pessoa, ele existiu. Jesus não é um mito. Uma vida breve, pouco mais de 30 anos, mas foi uma vida tão plena de sentido que até hoje ela é referência pela qual medimos o próprio tempo. Sua vida tem sido fonte de inspiração para pintores, escultores, artistas e cineastas de todas as épocas e de todas as partes do mundo.
as diversas características por eles atribuídas a Jesus são fictícias. Nenhum deles soube como Jesus era. Ninguém em sua época desenhou ou esculpiu a sua imagem, já que o culto a ídolo era proibido pela lei judaica. Nenhuma das pessoas que o conheceu jamais o descreveu. Na verdade, nenhuma palavra foi escrita sobre Jesus durante o tempo em que ele viveu. Os arqueólogos vêm tentando conhecê-lo cada vez mais e novas descobertas são realizadas a cada dia. A terra de Jesus, a Palestina, era um corredor estratégico localizado entre as principais potências políticas. Todos os povos que construíram impérios conquistaram e dominaram essa terra. Assírios, babilônicos, persas, Alexandre o Grande, os ptolomaicos do Egito, os seleucidas da Síria. Por mais de 1000 anos, a terra prometida por Deus ao povo de Israel foi o campo de muitas batalhas. Sobre a grandeza de Jerusalém, escreve Orlando Boyer. Qual é o segredo da sua grandeza? Não tinha um porto marítimo como Alexandria e Roma, nem estava situada no rio, como Memfis e Babilônia, e nem tinha a grande vantagem de uma das grandes vias comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Jordão, nem das rotas entre a Ásia Menor e o Egito. Contudo, enquanto Roma era o centro político e Atenas o centro intelectual, Jerusalém era o centro espiritual do mundo, a cidade de maior influência sobre a esperança e o destino do gênero humano. Era a cidade escolhida do único e verdadeiro Deus, centro de seus cultos, leis e revelação, com a missão de proclamá-lo a todo o mundo. O lugar preferido de Jesus. Nossa base é Tiberíades. A cidade de 50 mil habitantes tem um coração alegre. Inclusive, em português, reproduzem o texto do Evangelho sobre o batismo de Jesus. No balneário de Iardessões. Ele poderia ter ido para Jerusalém, mas preferiu ficar na Galileia, se juntar aos pescadores. Talvez estivesse uma tarde bonita como essa de hoje, quando há quase 2000 anos, Jesus chegou aqui, às margens do Mar da Galileia, e convidou os pescadores para serem apóstolos. Foi um convite feito com palavras simples, mas que o mundo jamais esqueceu. Os irmãos Simão Pedro e André estavam prontos para lançar as redes à água. Jesus se aproximou e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Ir fundo também é o desafio da arqueologia. Israel tem 3.000 sítios arqueológicos, um deles comandado por uma brasileira. A doutora Kátia Citrin, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, é responsável pelas escavações de parte do primeiro século, e vocês podem ver aqui é a efígie de Cristo. E está escrito aqui, Jesus Cristo é Rei dos Reis.
Olha como ela é pequenininha. Olha Acabou de achar agora. Acabou de achar. Olha a diferença entre essa moeda e essa moeda. Bem, essa é uma moeda grande. Isso aqui é uma moeda típica do período bizantino, mais ou menos entre o século IV e VI. Doutora, é assim que se acha uma moeda? É assim ela que a tá gente acha. E aí, no laboratório, ela vai trabalhar nessa moeda para no final das contas ela tá limpinha que nem essa daqui. Para evitar que o barco se desintegrasse, ele foi coberto com espuma de poliuretano, que endurece rapidamente. Uma valeta foi aberta e depois de 2000 anos, o barco voltou a flutuar. A história nos conta o porquê, quando, o que, quem e onde acerca do que aconteceu no passado. A história de Jesus é a história do cristianismo. No Salmo 122, implora o piedoso monarca: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. A quem Davi dirigia esse apelo? Aos filhos de Jacó? Aos seus contemporâneos ou aos vizinhos? Neste rogo, o salmista é mais que universico. Ele compreende que, na paz da santa cidade, está a depender a paz de todos os povos. Dirige-se, pois, com igual insistência aos hebreus e gentios, desejando que todos sejam abençoados. Embora Deus tenha feito a humanidade livre para recusá-lo, ele não a livrou das consequências desta recusa. Rejeitar Deus leva à morte. Se Deus é amor, por que castiga a humanidade? Logo chega-se à conclusão que Deus ama a todos de uma maneira especial. Suponha que seu filho pequeno esteja sendo atacado por um animal selvagem. Como você reagiria? Que sentimento você demonstraria para salvá-lo? A omissão faria de você um pai negligente. O pecado é mais nocivo que um animal selvagem. Ele destrói não apenas o corpo, mas a alma. Em seu amor, Deus não quer ver seus filhos destruídos. Sua bondade faz com que ele reaja àquelas coisas que os destruiriam. A ira de Deus é a resposta ao pecado. Foi isto que Deus fez a Israel. O castigo demonstra seu grande amor por eles. Ele manifesta a sua ira, não a partir de uma paixão pecaminosa, mas por causa do seu caráter, sua santidade. A ira de Deus está sendo revelada. Romanos 1,18. Porque a impiedade diminui o valor da vida e acarreta uma penalidade ao presente, assim como no futuro. A miséria, muitas vezes, vem de uma rejeição de Deus e de seus caminhos. Foi assim com Israel. O Jesus histórico fora visto também pelos magos do Oriente, que, guiados pela estrela de brilho e vulgar, empreenderam uma viagem. Que Deus nos abençoe. Mas lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer
deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.